O nosso tema do dia é a Síndrome do Pânico. Dados de 2012 indicam que 10% da população do estado de São Paulo é portadora de doença psiquiátrica grave. 20% sofre de transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, fobias ou transtorno de estresse pós-traumático. 11% tem depressão, 3,6% consomem drogas. E quem responde às nossas dúvidas sobre este tema da Síndrome do Pânico em específico é a psicóloga Triana Portal, psicoterapeuta, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia, pós-graduada em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo. Triana, seja bem-vinda ao programa Viver é Melhor. Obrigada, prazer é meu estar aqui novamente. E vamos tocar aí um assunto muito importante e que vem aí crescendo, as pessoas são muito curiosas a respeito, porque sempre conhecem alguém que sofre disso, né, ouvem falar, enfim, é um assunto muito presente nos dias de hoje. Com toda certeza. E é importante a gente estar bem informado e não guardar a dúvida só para a gente. Compartilhe com o programa Viver é Melhor, tenha a sua dúvida respondida aqui ao longo deste programa. Hoje o programa Viver é Melhor fala sobre a Síndrome do Pânico. E aí, Triana, a gente viu alguns dados bem interessantes na abertura do programa. 10% da população do estado de São Paulo porta, né, alguma doença psiquiátrica. Esse é um reflexo, no geral, de um estado como São Paulo, né? Tem um grande movimento de progresso e de trabalho e de correria e de estresse. Ou isso reflete também um pouco do Brasil? Olha, eu acredito que o estado de São Paulo tenha, eu acredito que seja ainda maior o número, porque muitas pessoas não procuram tratamento, então elas não são catalogadas, elas não são incluídas, não entram nas estatísticas. Não entram nessas estatísticas. Esse número é ainda maior, né? Muitas pessoas não aceitam, né? Existe muito preconceito ainda, algumas pessoas não têm acesso, né? Não sabem o que tem, elas procuram outros tipos de tratamento, enfim, por inúmeras razões elas não entram nessas estatísticas, mas sim, né, viver numa cidade grande ou num estado mais desenvolvido faz com que essas doenças aflorem por questões de estresse, de cobrança demais. Hoje em dia a gente tem que ser bom em tudo, né? Então a pessoa ela tem que estar sempre bonita, ela tem que ser o melhor, feliz, não pode sofrer nunca, né, o melhor no trabalho, ela não pode falhar em nada, né? Então, se você observar, né, em outros estados, as pessoas vivem de forma mais tranquila, mais simples, tem menos ganância, né? Então, hoje as pessoas vivem correndo, né? Correndo do relógio, né? Então, assim, não consegue saborear muito a vida, né? As coisas que tem. Então, está sempre querendo mais e não dá conta daquilo que precisa fazer, então é sempre uma loucura. Então, a mãe tem os filhos, ela não vive uma culpa constante, porque ela não consegue cuidar dos filhos, ver os filhos crescendo, mas não os acompanha, e a vida vai passando. E aí, né, a hora que a pessoa para, geralmente as doenças psiquiátricas, elas vêm quando a pessoa para respirar. Certo. E para se observar. Então, na verdade, ao contrário do que muita gente pode pensar, não é naquele momento de maior estresse, talvez, que isso acabe surgindo, Triana? É mais quando a pessoa já conseguiu dar uma paradinha e aí acaba surgindo o problema, porque, de repente, ela se vê com o tempo? Sim, sim. Não estou falando isso de forma generalizada, mas sim, quando ela para observar o que está acontecendo com ela, que a coisa vem. Certo. Hoje nós vamos falar sobre síndrome do pânico aqui no programa Viver é Melhor. No próximo bloco nós vamos conhecer um pouco mais desse distúrbio psicológico. É um intervalo rapidinho, a gente volta já. Hoje o programa Viver é Melhor conversa com você sobre a síndrome do pânico. Causas. Bom, a gente precisa entender melhor as causas
desse distúrbio, mas antes eu gostaria que a senhora falasse também um pouquinho sobre o distúrbio em si. O que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico, ela é um transtorno de ansiedade e ela é caracterizada por intensas, repetitivas e crises com sintomas físicos e psíquicos. Eles incluem sudorese, taquicardia, a pessoa tem a impressão de que ela vai morrer, impressão nítida de que ela vai morrer. Ela começa assim, de repente, né? Ela é uma coisa repentina, começa e chega num pico em 10 minutos, dura no máximo 30 minutos, né? E aí cede. Aí, quando cede, a pessoa fica meio amolecida, meio... não sabe às vezes o que aconteceu, mas durante esse período, ela tem a nítida sensação de que ela vai morrer. Certo. Tá? Não é só uma coisa psíquica, ela tem esses sintomas psíquicos de medo de enlouquecer. Às vezes a pessoa pensa que ela está vivendo um sonho, que ela não é ela mesma, uma coisa assim. E o medo de morrer. Mas assim, não é simplesmente isso, né? Os sintomas, eles são variados. Eles são mais concentrados na parte cardiorrespiratória. Certo. Né? Então, ataque cardíaco, tremores, dor no peito, pode ter diarreia, né? Dor abdominal. Que mais? Acaba desencadeando processos físicos. Sim, então, mesmo. E isso acontece realmente. Daí o que acontece? A pessoa pode estar no meio da rua, enfim. Quem observa isso, leva a pessoa para um hospital. Leva para o hospital. Faz aquela bateria de exames, todo mundo fica assustado, né? E sai de lá sem um diagnóstico. Sim. Né? Volta para casa e começa aí a jornada da pessoa de procurar uma causa. Entender o que é aquilo. Aí a gente chega nessa questão da causa. Quais são os fatores que levam a pessoa a desenvolver a síndrome do pânico? Olha, a gente tem, né, a literatura diz que são fatores genéticos, né, que se a pessoa tem na família alguém que tem uma doença psiquiátrica, não necessariamente a síndrome do pânico, mas uma depressão, ou toque, alguma doença psiquiátrica, ela tem a chance de desenvolver. Certo. As mulheres são 2 vezes mais acometidas pela síndrome do pânico, e isso acredita-se por uma questão hormonal, né? Por fatores como o estresse, a vida urbana, que né, muito cobra demais das pessoas e tudo isso, mas 90% das pessoas que desenvolvem a síndrome do pânico, se você for fazer lá na anamnese, quando a gente faz e recebe, quando eu recebo no consultório pacientes com síndrome do pânico, a gente vai lá fazer a anamnese e a gente nota que teve sim, né, previamente ao início da doença, algum evento traumático, alguma coisa que disparou aquilo. Então, geralmente, é a perda de um ente querido, um acidente grave, uma separação, um desemprego que ficou por muito tempo desempregado até uma recolocação, enfim, acontecimentos vitais, né, que acontecem com todo mundo, mas que essa pessoa ela não tem uma estrutura de personalidade forte o bastante para suportar. Aí a gente entra na parte psicológica que explica isso. Né? Então, a parte médica diz que são fatores hereditários, genéticos, mas a gente observa que a estrutura de personalidade frágil, que tem uma base não muito sólida, são aquelas pessoas que tiveram uma maternagem pouco afetiva, que tiveram mães que não deram muita afetividade ou que foram abandonadas na infância,
famílias numerosas que a mãe não pôde dar todo aquele carinho, ser muito disponível. Enfim, elas tiveram pouca atenção nos primeiros anos de vida. Então, desenvolveu uma personalidade mais... faltou carinho nos primeiros anos de vida. Então, essa pessoa, ela tem uma estrutura... emocional mais frágil. Então, ela é mais suscetível a desenvolver não só a síndrome do pânico, mas depressão e outras doenças. Distúrbios nesse caso. Sim. Também, né? Bom, hoje o programa Viver é Melhor conversa com você sobre a síndrome do pânico e você pode ligar para a gente pelo 0300 10 07 940. Manifestações da doença. Bom, a gente estava acompanhando você comentar ali todo aquele processo, né, da crise que a pessoa tem durante um ataque da síndrome do pânico em si. A síndrome do pânico pode levar de fato a pessoa à morte? Não, não. Isso é importante a tua pergunta, porque muitos têm medo disso, né? Porque como o sintoma ele é físico, né? A maior parte dos sintomas eles são físicos, a pessoa ela fica em dúvida. Devo e a parte difícil do tratamento, da terapia, porque a terapia ela faz a pessoa acreditar, olha, fique tranquilo, que a tua crise ela vai passar em no máximo meia hora, você vai ficar bem. Então, educar a pessoa para que ela se acostume com os sintomas físicos, né? Que ela não se assuste tanto e que ela não saia correndo todas as vezes procurando um hospital. Mas sempre há a dúvida, será que é mais uma crise de pânico ou eu estou tendo... Agora eu de fato vou acabar morrendo, né? Um infarto, né? Fica essa dúvida. Não, a síndrome, o ataque de pânico não leva a um infarto. Certo. Não leva, ela leva, né, a todos esses sintomas, mas não. Lógico que a pessoa quando tem um quadro desse tipo, ela tem que descartar todas as possibilidades. Ela vai procurar um cardiologista, vai fazer todos os exames. Descartadas as possibilidades de uma doença coronária, aí sim, aí ela vai tratar a síndrome do pânico. Agora, se ela tem uma comorbidade de doença cardíaca mais a síndrome do pânico, aí sim, ela tem que tomar um cuidado adicional. Certo. Né? Então, quando ela tiver o ataque de pânico, ela tem que realmente se atentar às duas coisas. Certo. Bom, aí é interessante a gente conseguir também distinguir, né? Quando é a ansiedade, quando é síndrome do pânico. Ou uma coisa vai estar sempre ligada à outra. A pessoa começa a se sentir ansiosa por alguma coisa e aí acaba acarretando, disparando esse processo da síndrome em si, de uma crise de síndrome do pânico. Olha, é um transtorno ansioso. Então, a pessoa que tem a síndrome do pânico, ela de base é uma pessoa ansiosa, mas são distintos. A pessoa ansiosa, ou mesmo a pessoa que tem ansiedade generalizada, ela tem isso o tempo todo. Certo. Né? O ataque de pânico, ele vem de repente. Então, assim, fica então, mesmo que a pessoa esteja tranquila, sim, calma, pode acontecer. Sim, então a doença é muito bem caracterizada por conta disso. Então, a pessoa está bem naquele dia, né? Não está acontecendo nada, e aí o ataque vem. Certo. Então, fica muito bem marcado. Então, não fica aquela coisa confusa. Então, é fácil o diagnóstico por conta das crises serem marcadas. Triana, é importante a gente também compreender por que é importante a pessoa tentar se manter tranquila no momento de crise, né? O que ela pode fazer durante essa meia hora em que esses processos vão acontecer no organismo dela? Olha, é difícil, né, para a gente dizer, sim, olha, mantenha-se tranquilo, é muito fácil, né, porque isso não está acontecendo com a gente. O manter-se tranquilo para o paciente é uma coisa que ele vai aprender em terapia. Certo. Né? E isso leva um tempo para que ele consiga trabalhar essas emoções. Né? Ele vai precisar de terapia,
de medicação, né? No começo não tem como. Ele tem realmente a sensação de que vai ter uma síncope, ele não consegue controlar esses sintomas todos. Ele não tem esse domínio, vamos dizer assim. Com o passar do tempo, ele sabe, né, que vai passar, e quem estiver junto, né, a função da pessoa que estiver junto, que tenha conhecimento disso, é não entrar em desespero junto. Certo. Né? É estar ali, segurar e dizer as palavras possíveis de conforto, né? Você sabe que vai passar, você está bem, não vai acontecer nada. Confortar a pessoa e esperar que aquilo passe. Certo. E a pessoa, ela tem consciência do que levou ela a esse disparo de processo dessas crises? Ou elas acabam sendo, por assim dizer, aleatórias, né? Ela não precisa ter, por exemplo, eu vou estar na rua, então a chance disso acontecer é maior de fato, porque tem uma outra fobia associada. Isso acontece? Ela tem consciência de por que essas crises surgem? Não, não tem. Não, a pessoa não sabe, porque acontece em todos os lugares, pode acontecer dentro de casa, como pode acontecer na rua, mas como a pessoa, quando está na rua, ela fica mais ansiosa, então existe uma propensão maior da crise acontecer em ambiente público. Certo. E o medo também. Então, né, é desconfortável para o paciente estar num ambiente aberto, num ambiente que causa tensão para ele. Certo. Então, ele evita. E aí, nesse ponto, a família é essencial também no apoio, no acolhimento dessa pessoa, no amparo para que ela possa fazer o tratamento correto. Sim. É importante também dizer, assim, a família tem que entender, né, que é difícil para a pessoa, que a pessoa precisa de apoio, que ela precisa ser acompanhada, né, para o tratamento, durante o tratamento, mas a família não deve fomentar o isolamento. Certo. Também. Então, ela tem que, como é uma doença que não tem cura, ela provavelmente vai levar isso durante o curso da vida dela, então a família tem que fomentar, ajudar a pessoa para que ela tenha uma vida normal, para que ela aprenda a conviver com essa doença, com esse transtorno. Então, olha, você tem que voltar a trabalhar, né? Arrume formas alternativas de chegar no teu trabalho. Vamos arrumar um trabalho perto de casa, ou vamos arrumar um home office, um trabalho que você possa trabalhar e fazer em casa. Então, a pessoa tem que criar alternativas, né, para ser produtivo, para ter uma vida boa, né, da forma que ela pode, com o transtorno que ela tem. Certo. Né? Não se render ao transtorno, à doença. No programa Viver é Melhor de hoje, nós estamos conversando sobre síndrome do pânico. E aqui, claro, a sua opinião, a sua participação é sempre importante, por isso colocamos à sua disposição o telefone 0310 07 940. Também o nosso e-mail pelo portal boavontade.com/tv ou ainda pelo facebook.com/boavontade. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Viver é Melhor, aqui na Boa Vontade TV. Hoje conversando sobre um distúrbio psicológico. Hoje nós estamos falando sobre a síndrome do pânico. Evolução da doença. É importante a gente entender, então, em que condições a pessoa vai ter essas crises de pânico, Triana? Olha, nas mais inúmeras condições. Pode ser dirigindo, dentro de um elevador, um supermercado, dentro da casa de um amigo. Como normalmente a primeira crise acontece num lugar público, com bastante gente, em um lugar aberto, a pessoa cria a crença, né, de que esses lugares são propensos para desenvolver a crise. E com isso, essas pessoas passam a ter medo de enfrentar situações desse tipo. Né? Aí a gente fala das comorbidades
que cursam com a síndrome do pânico, né? Aí seria a agorafobia, que é o medo de lugares abertos, de lugares com muitas pessoas. E o medo, na verdade, não é do lugar em si e das pessoas, mas é o medo de não ter ajuda. A pessoa tem medo de estar nesse lugar, passar mal e não ser acudida, de não ter alguém de sua segurança. Então, a pessoa, ela só sai de casa, ela só vai para o trabalho se ela tiver alguém acompanhando, se ela, alguém de confiança, não basta ser alguém, sim, tem que ser alguém da confiança da pessoa, né? Então, ela tem medo de que alguma coisa aconteça, né? De ter uma nova crise nesses ambientes, né? E aí é interessante, porque a síndrome do pânico, normalmente ela começa quando a pessoa já na fase adulta, né? Num adulto jovem. Certo. Né? Então, ele não acomete a vida afetiva. A pessoa normalmente já está casada, eu já tenho um namorado, acaba cometendo mais a vida laborativa, o trabalho. Certo. Porque a pessoa, ela se isola, ela acaba não consegue sair de casa, logo não consegue chegar no trabalho, sim, por exemplo. E acaba tendo comprometimento aí da vida produtiva, né? Sim. E a família não entende, né? Então, o familiar vai dizer, nossa, eu também não gosto de trânsito, mas eu vou para o trabalho todo dia. Né? Como é isso? Mas a pessoa tem que entender que, assim, não gostar de trânsito é diferente da sensação que a pessoa que tem a fobia, né? No caso, a agorafobia, é estar no trânsito, né? Que é uma sensação de desespero muito grande. Sim. Né? E aí, o que acontece? Essa pessoa acaba se isolando, né? Evita sair, evita espaços abertos, evita todo tipo de evento, de relação social. Com isso vem a depressão, que também é uma comorbidade, que cursa com a síndrome do pânico. Em alguns casos, o alcoolismo. Sim. O álcool, ele vem como uma forma de enfrentamento da doença. Né? A pessoa usa isso para tentar, por exemplo, ter coragem de sair de casa. Então, ela fica mais corajosa, né? Quando ela consome o álcool. Ou também para amenizar a tristeza, para as duas coisas. Então, algumas pessoas desenvolvem alcoolismo por conta do isolamento, por conta da síndrome do pânico. Então, é triste porque uma coisa vai trazendo outras que não são soluções, que vão trazer outros problemas maiores até para aquela pessoa, né? Sim. Eu vou pedir licença um instante, Triana, para você. Hoje o programa Viver é Melhor conversa com você sobre a síndrome do pânico. E a gente aproveita para lembrar que daqui a pouquinho tem o quadro Quero Saber. Também pelo telefone 0310 07 940 você participa do Quero Saber mandando a sua pergunta ou então pelo portal boavontade.com/tv. Tratamento medicamentoso. Bom, uma vez que a pessoa acaba tendo muitas crises, né, e achando que vai morrer e tendo esses até ataques no coração, esse taquicardia, vai parar no hospital. O médico fala, olha, o seu coração tá bom, né? Como que é feito o diagnóstico para a síndrome do pânico? Olha, muita gente acaba... É difícil dentro de um PS, né, de um pronto-socorro, de um pronto-atendimento, que os plantonistas façam o diagnóstico diferencial, que é o diagnóstico, né, que vai determinar que aquilo não se trata de um problema físico, mas sim de um problema psíquico, de uma doença emocional. Então, a pessoa diz, olha, procure o seu clínico, procure o seu médico de confiança. Então, 80% dos casos procuram um clínico geral. Sim. Né? E continua fazendo os exames. 60% procura o cardiologista. Alguns vão para o otorrino, achando se tratar de labirintite. Né? Alguns ainda vão para o gastro,
por conta da dor abdominal e da diarreia que ocorre, né? Muito poucos vão procurar o psiquiatra. Certo. Né? Alguns têm maior esclarecimento, já tem algum caso na família, ou mesmo tem a sorte de passar por um médico que também tenha uma experiência maior nesse curso aí dos hospitais, né? Nessa experiência aí de ir para os pontos-socorros quando tem as crises e já vai direto pro psiquiatra. Mas acontece também que muitas vezes esse paciente ele é encaminhado para o psiquiatra, mas ele não aceita. Isso que eu ia perguntar, porque muitas vezes a pessoa também tem um certo preconceito, né? Sim. Quando fala em psiquiatra ou em psicólogo, já fica meio ressabiado e fala, não, eu não tenho problema nenhum, eu não estou doente da cabeça, então eu não preciso ir lá. E acaba não indo, né? Exatamente. Então, suponhamos, ele vai até o pronto-socorro, encontra um médico muito bom que diz para ele, olha, o que o senhor tem é uma doença que vai ser tratada pelo psiquiatra, procure um psiquiatra, ele vai falar, imagina, louco é ele, eu vou lá com problema de palpitação, eu estou com sintomas de problema no coração, ele me manda para um médico de loucos, louco é ele, e não vai. Até que a pessoa tenha uma outra crise, então muitas vezes demora para vir o diagnóstico. Certo. Aí quando a pessoa está em profundo sofrimento, aí sim ela cede e inicia o tratamento. Né? Então até ela chegar ao psiquiatra e ser diagnosticado e iniciar o tratamento, muitas vezes demora. Né? Então o diagnóstico vai ser feito pelo psiquiatra. 60% dos casos é necessária a medicação. Eu acredito que até mais. Tá? Algumas pessoas são resistentes à medicação. É importante dizer que no começo do uso da medicação, as crises podem se intensificar. Tá? Então, o paciente tem que estar ciente disso. Nem sempre o médico alerta. Sim. Né? Então, o paciente assustou, comecei a tomar o remédio, piorei. Vamos parar de tomar o remédio. remédio. Vamos parar de tomar, joga tudo no lixo. Não, isso é natural. Então, no comecinho, existe uma piora. O remédio demora para começar a fazer efeito, 3 até 6 semanas. Né? Pode ser que a primeira medicação não dê certo, que precisa substituir por outra, porque cada organismo é um. Então, um remédio que vai ser bom para um paciente pode não ser bom para o outro. Mas, graças a Deus, hoje em dia, a gente tem, né, a medicina está muito avançada, então a gente tem diversas opções de medicação para tratar de uma mesma afecção. Então, existe tratamento, o tratamento faz bem, então o paciente ele tem que ter confiança no médico, né? Aceitar o tratamento, aderir ao tratamento. Também, outros, o que acontece? A pessoa tem uma leve melhora e abandona, agora já estou bom. E não, esse tratamento é demorado, no mínimo 6 meses, 1 ano e até mais. Porque é triste dizer isso, mas isso é uma doença que não tem cura. Ela é uma doença recidivante, as recidivas são maiores do que na depressão. Tá? Então a pessoa vai ter que ficar alerta durante toda a vida. Ela pode ter uma vida boa, né? ela pode ter remissão do quadro, né? E das crises, fazendo uso da medicação, de psicoterapia, de terapias alternativas, né? Como yoga, meditação, até através da nutrição, alguns alimentos que são, né, que tem triptofano, enfim, não é a minha área, mas eu já ouvi dizer que alguns alimentos eles fazem, né, um trabalho bom aí, né, no controle, mas isso são coisas que devem ser associadas, né, a outras. Não é um tratamento multidisciplinar. Sim, né? Uma coisa ajuda, várias coisas ajudam, né? Então a pessoa pode ter exercícios, os exercícios, quando a pessoa fica cansada do exercício, por exemplo, quando ela tem taquicardia por exercício, a sudorese, ela vai acostumando com os sintomas que ela tem quando ela tem a crise. Então também, de certa forma, é um aprendizado
aqueles mesmos sintomas que ela tem a crise. Então, tudo isso acaba sendo uma ajuda, né, para ela. Porque a terapia faz isso, faz com que ela se acostume com os sintomas, que ela aprenda que aquilo lá, né, é uma coisa que ela tem que se acostumar, que não vai levar ela à morte e tudo isso. Mas não é uma doença que se cure. Então, se ela abandonar o tratamento, ela vai voltar a ter a doença. Certo. No caso do tratamento, né? Porque uma vez que a doença ela não tem cura, mas ela tem uma remissão, então o tratamento medicamentoso ele vai ser para a vida inteira ou ele passa por um período, aí faz, vamos dizer assim, esse teste de vamos esperar ter uma outra crise para começar uma outra medicação ou voltar com a medicação? Então, normalmente é usado a medicação por um bom período, 1 ano, às vezes 2, a pessoa fica bem, ela faz o desmame, né? Ela vai tomando doses menores e mesmo da terapia, né? Então, se a pessoa fazia 4 vezes por semana sessões de terapia, ela vai fazer 2 vezes por mês e 1 vez por mês, ela vai fazendo só aquele follow-up, né? Que é um acompanhamento, e depois ela pode ficar bem. Se ela tiver uma recidiva, aí volta. Certo. Uma coisa importante ressaltar, a medicação antidepressiva, que é o tipo de medicação usada para a síndrome de pânico, não é aditiva, ela não causa vício. Muitas pessoas têm medo disso. A pessoa não fica dependente daquele medicação. remédio. Não fica. Então, ela pode parar que ela não vai ficar dependente. Tá? Diferentemente dos benzodiazepínicos, que são remédios para ansiedade. Esse remédio, muitas vezes, é associado à medicação, tá? Precisa, em alguns casos, mas são 2 tipos. O medicamento de escolha de primeira escolha, ele não é um remédio que causa dependência. Certo. Tá? Isso é a causa de muitos pacientes não aderirem ao tratamento. E é importante destacar. Então, existe, quando está bem, parou a medicação. Teve uma recaída, volta a tomar a medicação. Certo. Isso tudo devidamente acompanhado, conduzido pelo médico. Não é para começar a tomar o remédio que sobrou lá em casa, que está vencido ou que a vizinha está tomando, nada disso. Até porque, em geral, remédios antidepressivos são aqueles considerados tarja preta, né? Nós estamos indo para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho o programa Viver é Melhor está de volta. Nosso programa de hoje fala sobre a síndrome do pânico. Tratamento complementar. E é importante a gente trazer também aqui um pouco mais desse papel, né, desses tratamentos complementares, especialmente as terapias, como que elas vão funcionar para o paciente que sofre de síndrome do pânico, Triana? Existem várias terapias complementares, eu costumo dizer que elas são importantes, né, que a gente não deve subestimar, né, cada pessoa deve procurar o que mais tem afinidade com a pessoa dela. Né? Então, tem pessoas que gostam de fazer tricô, tem pessoas que gostam de terapias orientais, então acupuntura, técnicas de respiração, yoga, como eu tinha falado, né? Massagens, tudo que vai trazer algum benefício. A espiritualidade também, né? A pessoa orar, a pessoa ter, né, a fé, isso também ajuda muito a pessoa. Alimentação, exercício físico, isso é bom para todas as pessoas. Todas as pessoas. Né? Porque também traz um fortalecimento para a mente, né? Para aquilo que a gente falava lá no início do programa, para que a pessoa também aprenda a vencer certos obstáculos, certas dificuldades na vida. Né? É uma coisa global, né? Ela faz bem para a saúde de uma forma geral e faz bem para a saúde mental também. Então, isso tudo é bom, isso é complementar, mas isso não substitui o tratamento essencial, que é com o medicamento, a psicoterapia e a alopatia. Certo.
Hoje no programa Viver é Melhor, nós estamos falando sobre síndrome do pânico. Quero mandar aqui um abraço para Maria Aparecida de Araújo, de Santa Rosa de Viterbo, em São Paulo, orando por toda a sua família. E você, como ela, está participando igualmente? Está participando pelo telefone 0300 10 07 940 ou então acessando o portal boavontade.com/TV e mandando seu e-mail para a gente. Muitas perguntas chegaram, Trina, para o programa de hoje. A gente vai começar com a do Rafael Leones Filho, de Salvador, na Bahia. Tudo bem, Rafael? Ele pergunta se os sintomas da síndrome do pânico pode parecer com os do AVC, tipo tonturas, formigamentos. Sim, sim. Tontura, formigamento, ondas de calor e frio, resfriamento das extremidades, tremores, são sintomas diversos, né? E sim, pode ter a semelhança com o sintoma de um AVC, certo, né? Até a confusão mental que a pessoa com AVC tem, às vezes um problema, um distúrbio de fala e tudo isso, então pode ter uma confusão, mas não subestime. Não, a pessoa que tem sintomas físicos, ela não deve descartar, não deve achar que tudo também é síndrome do pânico. Então, certo, pessoas alertas a isso, né? A gente traz primeiro aqui... tem que descartar essa questão do AVC ou de problemas coronários, né? Exatamente. Então, procurem, né, o serviço de saúde e descartem todas as causas físicas para depois tratar as causas emocionais, né? Porque isso é muito sério. E a gente tem a dúvida do Marcos Alonso Jardim de Oliveira, da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele quer saber se a síndrome do... quanto tempo leva para curar a síndrome do pânico e o que se faz, né, para se curar dessa doença. A gente falava aqui sobre os tratamentos, então é importante destacar mais uma vez essa questão, doutora. Olha, todo tratamento psicológico, psiquiátrico, todo tratamento emocional leva tempo. Não é fácil, não é simples, não é só tomar uma pílulazinha e sair bom do outro lado, né? Então, a medicação, ela é tomada pelo menos, no mínimo 6 meses. Antes disso, ela demora para fazer, toda a medicação demora no mínimo 3 semanas, às vezes 6 semanas para começar a fazer efeito, né? Ela tem que ser tomada no mínimo 6 meses, até 2 anos, né? Porque a pessoa vai começar a ficar bem, mas ela não pode parar, porque no momento em que ela para, os sintomas voltam. Então, vamos dizer aí, o tratamento leva 2 anos para a pessoa ficar bem. Tá? Certo. Cura, a gente não pode falar de cura, mas a gente pode dizer que a remissão do quadro leva uns 2 anos para acontecer. Algumas pessoas, em menos tempo, estão bem. Em 6 meses estão bem, porque tudo... Como em todas as doenças, tem intensidade. Algumas pessoas têm mais crises que outras. Alguns quadros é mínimo, tá? Não são poucas pessoas que isso acontece. E a doença vai embora sozinha, não precisa de muito esforço. Mas isso é uma minoria, tá? O importante, então, é perseverar neste tratamento médico, né? Exatamente, aderir ao tratamento, fazer direitinho. Se você fizer direitinho, certamente você, em pouco tempo, vai ter uma remissão do quadro. Bom, na nossa pergunta final, o tempo está acabando, no minuto final, a gente vai trazer aqui a pergunta do Luciano Domingues, de Goiânia, Goiás, porque ela é muito importante. Ele quer saber qual o risco de se misturar álcool e remédios para tratamento da síndrome do pânico. Nossa, é perigosíssimo, não se deve fazer isso, tá? Porque a pessoa pode ter crises e pode ter um ataque do coração, ela pode, enfim, pode, em alguns casos, dependendo do tanto de álcool ingerido, ela pode ir a óbito. Certo. Triana, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa de hoje, respondendo as nossas dúvidas. Quem agradece sou eu, um prazer estar aqui sempre.
Hoje nós conversamos no programa Viver é Melhor com a psicóloga Triana Portal, psicoterapeuta, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia, pós-graduada em Psicologia Clínica pela USP, a Universidade de São Paulo, falando com a gente sobre síndrome do pânico. E é importante, a gente sempre destaca aqui no programa Viver é Melhor, que a gente possa procurar o tratamento adequado para as nossas doenças e segui-lo corretamente, conforme a orientação do médico.